Quer tirar dúvidas sobre previdência social? Gente, a Val Garrote está aqui e hoje nós vamos falar sobre os benefícios que você pode receber pelo INSS. Agora, no quadro Previdência Social do Jornal da Mix, nós vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto que muita gente só procura quando o problema acontece, né? Os benefícios do INSS. Não é só sobre aposentadoria, não. Tem auxílio por incapacidade, tem salário maternidade, situações que fazem parte da vida real. Uma doença inesperada. Tem que recorrer ao INSS. Um acidente, a chegada de um filho. Então, tudo isso repercute na vida de todo mundo. Val Garrote, muito bem-vinda, amiga, mais uma vez ao Jornal da Mix. Muita gente acha que só deve olhar para o INSS quando está perto de se aposentar, né? Mas esse é um dos maiores erros do segurado, até porque o INSS não é só aposentadoria, né? Bom dia! Bom dia, amada. Bom dia, Chola. Bom dia, meu amor. Ela é amada, eu sou o Chola. Que negócio da porra, porque eu não sou amado aqui. Bom dia, tá errado, amado. Não, hoje só tem Bom amado, dia, né? Geleia amado. Porque eu faltou... Bom dia, Renatinha Maravilha. Bom dia, Jorge Amado. Pronto. Pô. Que houve ignorante aí. Não, ignorante Seu não, Lunga, porque é estranho. As pessoas também percebem te isso. amo. As pessoas percebem Olha, eu isso, estou né? aqui Amada declarando lá e eu tô... Chola cá. É estranho, né? Mas tudo bem. Olha, Por que Jorge você não Amado. chama ele de Eu estou amado de- também da próxima vez? Eu agora? estou declarando o meu amor por você aqui. Você é top Tá certo, da tá bom. galáxia, Tá, maravilhoso. Valeu, o povo já entendeu, mas tudo bem. Vamos lá, vamos ao que nos interessa. Então, o que é que acontece? A Previdência, ela tá longe de ser só na hora da aposentadoria, como você bem falou, Thaís. A gente precisa entender que a Previdência, ela acontece desde que a gente nasce. Na hora do nascimento, a mãe vai precisar ali de um salário maternidade. Na hora que você adoece, você vai precisar ali do antigo auxílio-doença, que hoje é incapacidade temporária, só mudou o nome, mas é a mesma coisa. Na hora que você precisa se ausentar, seria o salário maternidade, desculpa, o auxílio-doença. Se você comete algum erro aí, vai parar na prisão, vai ter o auxílio-reclusão. Então, até combinou aí, como é que diz? Rimou, né? Mas enfim, É muito auxílio, né? é muito auxílio. Para cada situação da tua vida, há um tipo de auxílio, né? Você sofreu um acidente de qualquer natureza, ficou afastado, voltou a trabalhar, ficou com alguma redução na tua capacidade para continuar a desenvoltura no trabalho, tem o auxílio acidente. Então, assim, são várias as situações que a gente pode observar aqui e que a Previdência, ela, de fato, ela está na nossa vida em várias áreas. Ela está longe de ser só a partir dos 60 anos, né? 62, 65 hoje. E é isso. Eu acho que é interessante, Valber, desmistificar isso. E mais, uma dúvida que muita gente tem, né? Eu passo meses sem contribuir com a Previdência, eu tô com receita na cabeça, mas a gente falou com o Robert Val agora há pouco sobre essa história de imposto. Mas o contribuinte que passa meses sem contribuir com a Previdência, ele passa anos até... O que ele tem direito a benefício mesmo assim? Ou pode resgatar essa qualidade de segurado? Isso é uma pergunta muito boa, Thaís. Por quê? Porque o que é que acontece? Vamos pegar esse exemplo aí que você falou, né? Eu contribuía por muito tempo e por qualquer razão, independente da razão, do motivo que levou essa pessoa a parar de contribuir, mas ela está aí um período sem contribuir. O que é que acontece? E aí, Geleia, o que é que essa pessoa vai fazer, não é verdade? Ela vai sim, aí a gente tem que ter aí saber separar o quê? Se essa pessoa parou de contribuir, mas ela continua tendo o que a gente chama de qualidade de segurado, ou seja, existe aí um período que da tua última contribuição, você conta um período de 12 meses. Se você contribuiu, vamos imaginar, uma única vez, você tem e parou 12 meses para frente. Se você contribuiu mais de 120 meses e por alguma razão parou de contribuir, você tem aí mais do que um ano. Você tem... E aí as situações elas vão se acumulando. Você chega a ter
até 36 meses. Então, 12, 24 e 36. Tudo vai depender de quanto tempo você contribuiu. Mas se você para, por alguma razão, saiba, conta aí. Quanto tempo eu já contribuí? A partir daquele período que você contribuiu, se foi um mês, você tem um ano pela frente. Se foi mais de 120 dias, você tem 2 anos. Se você está recebendo um seguro-desemprego, você tem os 3 anos. E por aí vai, entende? Então, é importante as pessoas entenderem isso para que elas saibam. O que é que eu quero dizer com isso? Carência, está na carência, tem qualidade de segurado. Significa que qualquer desses benefícios que a gente iniciou conversando aqui, elas vão ter direito, desde que elas estejam nesse período aí de carência. Agora, Válbia, é claro que quando a gente fala da Previdência e todos esses critérios de auxílio, né, algumas pessoas quando pensam assim que é o governo quem está fazendo essa cobertura, né, até se repugnam assim, mas é uma das maiores coberturas que se tem em nível internacional para o universo do trabalhador, esse que é feito aqui pelo INSS do Brasil, né? Agora, a gente sabe que há também ainda muita informalidade e, obviamente, há mecanismos também para romper com essa informalidade e garantir esse direito para esse trabalhador. Seria só via MEI ou tem outro caminho? Muito boa essa colocação, Marcos. Realmente, o Brasil é um país de muita informalidade, né? E as pessoas... O que é que as pessoas precisam entender? Ora, eu trabalho na informalidade. Eu não sou uma carteira assinada. Mas eu trabalho. Eu recebo por esse trabalho. Recebe. Aí a gente já começa até a mudar um pouco o tom da fala. Você é obrigado a contribuir. Você não está aí na faculdade, você não tem a escolha, contribuo ou não. Então, além de você estar na informalidade, você também está aí vivendo uma questão que, se a Receita Federal, que, como Thaís falou agora há pouco, vocês tiveram esse papo aqui, os sistemas estão mais do que interligados, se ela cruza os dados, você está aí num crime federal. Então, não contribuir para a Previdência aquele que trabalha e recebe pelo trabalho, ele está provocando aí um crime. Ele, se for pego, ele vai pagar juros e multa. Mas o que é que essa pessoa pode fazer para sair dessa condição? Aí tem o MEI, como você bem explicou, e tem também o que a gente chama de contribuinte individual. Contribuinte individual. É uma relação dele diretamente com a Previdência. Isso, perfeito. Então, ele é o responsável direto para o recolhimento daquela contribuição. Uhum. E a diferença básica, o MEI, ele vai contribuir com uma única alíquota e uma única base de cálculo. Ele não passa de um salário mínimo. O contribuinte individual, ele tem a opção de escolher qual é a base de cálculo que ele quer contribuir. E ele tem pelo menos aí as duas alíquotas, 11% e 20%. Pelo que você tem de experiência hoje, não ter cobertura alguma e achar que está... não, eu não vou dar dinheiro ao governo, né? É isso que as pessoas não é dizem. Assim, né? Principalmente no interior, né? Eu viajei muito, trabalhei como correspondente aqui para a Gazeta, em sucursal, e via isso. Porque isso é o que suscita muitas vezes os próprios golpes, né? Porque num determinado momento da vida, quando ele está no início da produtividade, totalmente com saúde, é uma beleza. Mas depois que vira a casa dos 50, 60, que os problemas começam a aparecer, aí também encostam nessas pessoas os golpistas, né? Que diz, rapaz, a gente pode lhe aposentar. Não tem essa história? E aí parece que tudo é muito fácil. Então, quer dizer, você não mantém relação alguma, não cria vínculo algum e no final aparece um golpista que ainda vai te tirar o mínimo de direito que você poderia. Então, quer dizer, o melhor caminho é buscar informações e saber como se enquadrar como um contribuinte. Perfeito. Eu acho que o poder que vocês têm aqui, Marcos, com esse microfone, com a comunicação, levar informação diária, isso aqui é mais do que uma profissão, isso é um legado que vocês deixam, porque as pessoas, como você disse, eu rodo muito, já fiz muitos serviços no interior e tudo, e você vê a realidade, você conhece a realidade de perto. Então, as pessoas precisam mudar, isso é cultural. E a gente está aqui toda quarta mostrando a importância da Previdência, porque a gente não pode generalizar e achar que, eu vou dar dinheiro para o governo. Quanto tempo essa Previdência já está aí funcionando? Quantas milhares de milhões de pessoas que todos os meses recebe? Pode vir a crise que vier, mas há
inevitavelmente, há sim um sistema que funciona. Essa autarquia, que é uma autarquia, ela funciona. E a ideia principal dela é proteger o cidadão, é chegar junto do cidadão. Eu sempre falo isso, a gente tem que pensar assim, a Previdência é como se fosse um plano de seguro, um plano de saúde, que as pessoas consigam entender. Ora, na hora que eu mais preciso, se você, Deus o livre, o carro bate, se você adoece, se você não tem um seguro aí para te socorrer naquele momento, vai faltar. Você vai entrar numa situação complicada. A Previdência é a mesma coisa. Independente da situação que aconteça na tua vida, é na hora que você fica sem dinheiro que você vai precisar de um certo apoio financeiro. De onde vem esse apoio? De você, todo santo mês, contribuir para a Previdência. Porque aconteça o que acontecer, você não vê, em momento nenhum da história, que aquele dinheiro que está sendo depositado, ora, é feito, é uma autarquia, é público, mas a gente precisa entender que há um sistema que funciona. E são milhares de pessoas que estão ali todos os meses recebendo aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade. Isso funciona dioturnamente. E o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que, e as pessoas tendem a dizer assim, nada, quando eu tiver mais velho, eu vou lá e resolvo. Primeiro que você não vai resolver. Porque antes, esse exemplo que você deu, que as pessoas chegavam e diziam, não, eu vou lhe aposentar. Antes era bem mais fácil, digamos assim. Hoje, depois de tanta reforma, as coisas elas estão cada vez mais ficando técnicas. Antes eu acho que até mesmo a forma como era conduzido, talvez poderia ter aí um amadorismo. Só que você cada vez mais vê que são técnicos, são pessoas que estudam, são pessoas que fazem cálculo atuarial, são pessoas que olham as regras, são pessoas que estudam a história. Isso tende a trazer realmente tanto a segurança para quem está ali contribuindo e saber que esse dinheiro vai voltar de alguma forma, como para esse pessoal que chega vendendo essa ilusão de que não, eu vou te aposentar. Essas pessoas não conseguem mais aposentar dessa forma. E no final acha que vai enganar o governo. Exatamente. Quer dizer, ela ficou fora do sistema e ela aparece... reclamou porque ia dar o dinheiro e agora ela quer enganar o governo. Percebe que é um contrassenso? Então, assim, não dá pra gente reclamar de uma coisa que, se a gente tem a oportunidade, a gente quer enganar. Isso é tão sério, viu, Thaís? E para mostrar como o sistema pode ter suas falhas, pode ter suas lentidões, mas a lei, ela garante cobertura, que aqui em Alagoas a gente tem um caso de repercussão nacional de um juiz federal nosso aqui de Alagoas, da Justiça Federal de Alagoas, que identificou uma pessoa em situação de rua. Veja essa, Valber, a pessoa em situação de rua, mas que num determinado momento ela trabalhou na vida dela e contribuiu durante um tempo. E aí veio outros problemas, vícios, dependência e tal, desorganização familiar, foi morar na rua. E o magistrado, percebendo que essa pessoa tinha um direito que também poderia lhe dar uma nova condição, fez uma audiência na calçada. Olha só. E, obviamente, conseguiu aposentar essa pessoa. Ela hoje vive numa condição de dignidade muito superior, porque tem lá o seu salário regular, fruto de um direito que era seu e que foi assegurado. Ao longo da vida, ao longo da vida. E que veja que interessante. Então, isso para mim deu uma importância para esse nosso trabalho muito grande, porque isso mesmo, Marco. Eu tive a chance de entrevistar esse magistrado, a pauta era outra, ele nem sabia, eu estava em outro assunto, aí no final fiz uma homenagem, chorava ele lá, chorava eu cá, né? Porque isso é de um nível de cidadania e demonstra o quanto a Previdência tem esse olhar para o trabalhador que vai muito além de qualquer outra coisa, né? E isso que você falou é algo muito gratificante quando a gente vê o dignificar a vida humana. Porque, veja, principalmente nessa situação, como você disse, esse cara, ele, por razões outras, infelizmente ele foi parar na rua, mas foi um homem que trabalhou a vida inteira. Pois é. E as pessoas pensam, mas eu trabalhei faz, sei lá, tem 10 anos, tem 20 anos, tem 30 anos. Tá na memória do sistema. Tá lá, gente. Vocês têm esse direito. Independente do que tenha acontecido, vocês têm esse direito. Mas eu só contribuí 10 anos e eu não contribuí mais nunca. Você pode começar daqui para frente, recomeçar daqui para frente. Então, nada tá perdido. Tudo que você fez na sua vida, laborativa, todos os dias que você saiu de casa para trabalhar de modo informal ou carteira assinada, todos esses dias é uma sementezinha que você está plantando ali, que você vai colher esse fruto, inevitavelmente. Mas você precisa querer fazer por onde? Você precisa querer ser dono e ser dona do seu futuro. Porque é na hora que você mais precisa, é na hora que o
o remédio vai ficar mais caro, o plano de saúde fica mais caro. E você precisa ter aí um suporte financeiro. O seu ânimo diminui, a sua energia diminui. Exato, né? Você não é mais a mesma pessoa na atividade, né? Para não deixar sem crédito, eu estou falando da ação feita pelo juiz federal Antônio José de Carvalho Araújo. Ele é titular da Dona Vara Federal aqui de Alagoas. E o segurado beneficiado tem até o nome de um ex-jogador do Botafogo. É o Amarildo Francisco dos Santos Silva, de 57 anos. Marcos, quantos Amarildo deve ter nessa vida? Entende? E tem Isso é a muito foto importante. do dia que eles fizeram lá a situação, né? Ele estava realmente numa situação. Legal, e por cara. não ter casa, o juiz se dispôs aí com a sua equipe para fazer uma audiência na calçada. Então, o direito, quando você tem direito, ele vai a qualquer lugar e agora você tem que estar atento. O direito é humano, em relação, né? O direito Ele é humano. passa a ser com humano. certeza. Válvia, É uma ciência muito bonita. uma pessoa recebe o diagnóstico de uma doença grave, mas ainda consegue ali trabalhar parcialmente. Só o diagnóstico garante o benefício ou é preciso comprovar a incapacidade profissional? Perfeito, Thaís. Quando você diz, essa pessoa está com doença grave, mas você diz, ainda assim consegue trabalhar, o ainda assim consegue trabalhar não te dá ainda o direito a esse benefício, que seria o que todo mundo conhece como auxílio-doença. Não ainda, porque para a Previdência, não basta você estar doente, ainda que seja uma doença muito grave. Você precisa estar incapacitado por aquela doença, ou por qualquer outra doença. Tá? Então, assim, o que precisa além de ter uma enfermidade, um CID, uma doença, você precisa estar incapacitado por ela, para o trabalho. E é importante a gente entender aqui, existem as datas. Até o 15º dia, você está afastado pela empresa, se você for assim, segurado empregado, que a gente fala, carteira assinada. Então, por 15 dias, você está afastado pela empresa, a empresa vai pagar. E a partir do 16º dia, você vai ser... o dinheiro vai começar a vir da Previdência. Então, você vai receber mensalmente, enquanto você assim estiver afastado, pela Previdência. Mas, para isso, existe um trâmite processual, por óbvio, que aí... A gente pode ter pauta aí para um outro momento, mas na prática é isso. Com certeza. E essa pauta, sem dúvida, vai tratar dos principais documentos, que faz mais o sistema entender que não deve conceder, ou o documento que não pode faltar em qualquer solicitação de benefício, que faz realmente o INSS entender a necessidade do segurado, né? É isso. Válvia, beijo para você. Beijo, amiga. Até a próxima quarta. Beijo, Marcos amado. Valeu. 7 horas e 43 Deus abençoe minutos. A todos. Quando a saúde pede urgência, cada minuto faz diferença, tá? É justamente nesses momentos que a Med Rádios está preparada para cuidar de você. Na emergência 24 horas da Med Rádios,